Queridos, vamos lá então resolver um exercício aqui sobre o modelo atômico de Bohr. Olha só, caiu no Enem em 2017, hein? Vamos lá. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela reação do gás de cozinha com o sal volatilizando o gás cloro, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama, produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato, reação de gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. E aí, o que você acha? Querido, olha só. A chama, ela muda de cor geralmente não, sempre, é por causa de um elemento. Um ou vários elementos. Ok? Ali acontece o seguinte. Os átomos de sódio do elemento cloreto, os átomos do átomo de sódio, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, eles absorvem o calor da chama, e aí o elétron desses elementos, eles saltam do nível energético para o nível mais energético. Mas ali não é o lugar dele, então ele volta para o nível menos energético, e aí ele emite essa energia que ele recebeu na forma de luz. Por isso que a chama fica amarela, ok? Então, por que isso acontece? É por causa da emissão de fótons, emissão de luz, tá? Emissão de fótons pelos elétrons do átomo de sódio. Tá? Os elétrons foram excitados, eles saíram do nível menos energético, que é o nível fundamental, e ficaram excitados porque eles receberam energia. Perfeito? Então, aqui nessa questão, é a letra B a resposta certa. Espero que você tenha acertado. Vamos fazer mais uma aqui. Olha só, questão recente, questão que caiu no Enem 2019. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética e ele ocorre ao ocorrer a letra D, meu querido. Espero que você tenha acertado a transição eletrônica de um nível mais externo para um outro mais interno. Tá? Então o elétron ele saltou, né? Ele estava aqui nesse nível mais externo. Aí ele volta para o nível menos energético, né, um nível mais interno, e nessa volta aqui, quando ele volta, ele libera essa energia que ele recebeu na forma de luz. Tá? Então isso aqui é uma transição eletrônica, ele está saindo do nível do nível mais energético para o nível menos energético. Então essa questão aqui é a letra D. Valeu? Bora lá. Pessoal, aí depois de Bohr, os estudos eles estavam fervilhando nesse período, em 1916, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Ali nós temos Sommerfeld trazendo o seu modelo atômico. Tá, Sommerfeld era um alemão que ele disse que no seu modelo atômico, além das órbitas circulares, que os elétrons descreviam ao redor do núcleo, também haveriam órbitas elípticas. Esse era o modelo do Sommerfeld, tá? Em que o núcleo ficaria em um dos extremos da elipse, ou nessa ponta aqui. Mas os outros postulados do Bohr, eles continuavam. Cada nível de energia, cada camada tem um nível de energia constante, tá? E quanto mais longe do núcleo, você tem um elétron com mais energia. Perfeito? É isso que ele dizia. Os elétrons descrevem órbitas circulares e órbitas elípticas em torno do núcleo atômico. Bom,
E aí os cientistas eles aperfeiçoaram seus espectroscópios, né, foram ficando cada vez mais modernos e também eles aperfeiçoaram os seus estudos. Com essa ideia, o Sommerfeld ele nos trouxe a novidade de dividir as camadas em subcamadas ou subníveis de energia. Então, para Bohr, tinha até 7 subníveis, até 7 níveis de energia. O nível K, o nível L, o nível M, o nível 4, o nível 5, o nível 6 e o nível 7. Até a camada Q. O que o Sommerfeld trouxe de novidade? É que essas camadas, na verdade, os seus espectros, eles eram mais finos do que o Bohr conseguia ver. Porque o Bohr utilizava aqui um espectroscópio bem antigo. E aqui o Sommerfeld ele aperfeiçoou esse espectroscópio. Então essa linha aqui, na verdade, essa linha grossa aqui, era formada por duas linhas finas. Essa linha aqui, terceira, esse terceiro nível aqui era formado por 3 linhas mais finas. Então os níveis de energia, na verdade, eles são divididos em subníveis de energia, ou subcamadas de energia. Então, esse aqui seria um espectro visto pelo espectroscópio do Bohr, e aqui o mesmo espectro visto pelo espectroscópio do Sommerfeld. Então ele conseguiu afinar, ele conseguiu ver linhas mais finas nos seus estudos de espectroscopia. Bom, então, são 4 subníveis de energia ou subcamadas de energia, o S, o P, o D e o F, tá? Nós colocamos o K, L, M, N, O, P, Q, que são os níveis de energia, com letras maiúsculas. E os subníveis de energia ou subcamadas, nós utilizamos as letras minúsculas, perfeito? Estudos específicos para determinar a energia dos subníveis mostraram que existe uma ordem crescente de energia dentro dos subníveis. Assim como tem uma ordem crescente nos níveis, que vai do menor energético, que é o K, até o mais energético, que é o Q, nos subníveis também nós temos uma ordem. Ele vai do S até o F. Então, os subníveis S são os subníveis de menor quantidade de energia e os subníveis F são os subníveis de maior quantidade de energia. Essa é uma outra diferença do modelo de Sommerfeld para o modelo do Bohr. Os elétrons de um mesmo subnível, eles contêm a mesma quantidade de energia. Então, se aqui eu tiver 2 elétrons do subnível S, esses 2 elétrons eles vão ter as mesmas quantidades de energia. Se eu tenho aqui 6 elétrons do subnível P, esses 6 elétrons vão ter a mesma quantidade de energia. Bora lá para frente? Os elétrons se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia disponível. Então, quando você for fazer uma distribuição de elétrons, o que esse elétron ele vai ocupar? Ele vai ocupar o subnível de menor energia disponível, ou seja, a gente vai preencher os elétrons no subnível menos energético para o subnível mais energético. Vamos ver isso lá na frente. Bom, então chegamos aqui ao Linus Pauling, tá? O Linus Pauling, mais conhecido com esse nome, foi um grande cientista americano, tá? Ele viveu até o século passado. Ele tem um prêmio Nobel de Química, tá? Pela sua teoria de ligações químicas, que vocês estudam isso geralmente no primeiro ano, no terceiro bimestre ou no segundo, depende do andamento da disciplina pelo professor. E segura essa, ele tem um segundo prêmio Nobel, só que agora é um prêmio Nobel da Paz, tá? Pela sua campanha contra testes nucleares. Ele é a única pessoa que tem 2 prêmios Nobel que é só dele. Tem algumas pessoas que têm 2 prêmios Nobel, mas que ele dividiu com outras pessoas. Ele até então, até hoje, até abril de 2020, ele é a única pessoa que tem 2 prêmios Nobel sem dividir com ninguém. Tá? Foi um grande cientista. Ele quase descobriu a estrutura do DNA, ele chegou perto de descobrir, mas 2 outros cientistas conseguiram chegar nessa conclusão, que foi o Watson e o Crick. E ele também fazia campanhas
mais uma curiosidade, tá? Ele fazia campanhas sobre o uso da vitamina C. Ele tinha a vitamina C como uma substância, quase um elixir da longa vida. Perfeito? Vamos falar mais do Linus Pauling no próximo vídeo. Um abraço, até lá, pessoal!